Boas, moçada, bem-vindos a mais um Circulando aqui pelo Joinville 360, portal que mais cresce, informações sobre todos os ângulos. Comigo hoje tenho o prazer de trazer mais um vereador da Câmara aqui de Joinville. Já teve o prazer de vir aqui o Érico, né? O vereador Érico, e hoje comigo o William Tonesi do PL. Boa tarde, boa noite, bom dia. O bom da internet é que é isso, né, não tem horário, né, qualquer É, pessoa vai assistir em qualquer horário. exatamente. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje, Hugo, podendo ter esse tempinho a mais para a gente poder conversar, né. A gente tem sempre aquele 1 minuto e meio do Instagram para poder mandar mensagem, Sim, e quando a gente tem esse tempo qualificado de poder expor, com mais profundidade as nossas ideias, o nosso trabalho, quem a gente é fundamental. E esse espaço também, né, porque hoje a internet ela realmente está revolucionando, né, a comunicação, né, e para nós é um prazer imenso estar aqui, poder fazer esse as bate-papo. redes sociais são, né, primordial hoje em dia, né? Sim, se não fosse as redes sociais, eu tenho certeza que eu não teria sido o vereador mais votado de Santa Catarina Exato. nessa eleição. Até o presidente foi eleito com um celular, né, Sim, através do Carlos, tal, que ele mesmo menciona que foi feito o trabalho através de rede social. sim, exatamente. Você é do Paraná, você é da Trinca Apucarana, Maringá, Londrina, conta isso. Isso, eu sou nascido na cidade de Apucarana, e aí bem lá no início, meu pai trocou um pouco de função, ele trabalhava na Telepar, que era aqui é similar à Telesc aqui de Santa Exato. Catarina, né, e aí ele foi então transferido pra cidade de Maringá, onde eu cresci. Eu cresci em Maringá, fui para lá com 6 anos e meio, na década de 90, me formei em engenharia civil, né, na Universidade Estadual, né, de Maringá, que é similar aqui Joinville, à nossa UDESC. UDESC. Isso, Universidade Estadual. E aí me formei em engenharia civil, a empresa que eu fui estagiário por 2 anos resolveu, então, me dar uma oportunidade, me contratou, era a princípio eu ficar trabalhando na cidade de Maringá, mas logo nas primeiras semanas que eu já estava como engenheiro, eles me transferiram para a cidade de Londrina. Aí eu fiquei em Londrina, aproximadamente aí 9 meses, e aí então no final de nove no final de outubro, início de novembro, eles De que ano? de 2006. 2006. Eles fizeram uma oferta para mim, né, eles que disseram que tinha uma vaga em aberto na cidade de Joinville, que precisavam de mim. Aí eu falei assim: "Pô, que legal, né, ter uma vaga para mim em Joinville", eu já pensei: "Não vou ganhar um salarinho a mais, né". Aí perguntei: "Como é que vai ser? Eu vou receber uma proposta melhor para ir Um pra troquinho a mais. Joinville e tal?". Aí falou assim: "Não, você tem a oportunidade, ou você vai para Joinville ou você vai pra rua". Aí eu falei assim: "Ah, eu gostei da proposta, eu acho que eu vou para Joinville". Pra Joinville. E foi assim que eu vim parar na cidade de Joinville, no dia 16 de novembro de 2006, Como são as eu coisas, cheguei, né, cara? cheguei em Joinville. Como é estranho, né? E eu, naquela época, eu tinha colocado na minha cabeça o seguinte: "Bom, eu tô recém-formado, iniciei agora a minha carreira, né, não é legal eu começar uma carreira profissional e já sair, né, da empresa", e também era jovem, 22 anos, eu falei assim: "Nossa, vou me Recém-formado, né, Tonete? recém-formado", me formei com 20, eu era o engenheiro mais novo da empresa, né, que ela atua no Brasil inteiro. Não fez, 20 semestres, né? Não, então, aí eu falei assim: "Não, vou me arriscar, pelo menos 1 ano eu vou ficar na cidade de Joinville, né, não importa como for, não importa a dificuldade". Eu vim pra cá sem família, sem amigos, sem ninguém, eu cheguei aqui, né, sem ter ninguém pra conversar no final de semana. Tanto que eu digo que eu conheço mais Joinville do que o joinvilense, porque eu ficava sem fazer nada no final de semana, aí eu pegava então o carro, aí eu falei assim: "Ah, vou andar pra lá agora". Aí conheci Estrada Blumenau, Estrada Piraí, Estrada Quiriri, Morro do Rio Amaral, da Prata, tudo, tudo, Vigorelli, eu andei essa cidade de Estrada cabo a rabo, Bonita, lá em cima na serra também, tem eh Porto Alegre. isso, andei por tudo, conheci a cidade de cabo a rabo, e aí acabei me apaixonando pela cidade de Joinville, né, esse 1 ano virou 19 anos agora. 19 anos. E a entrada na política, Tonesi? E não só, gostei tanto como eu casei com uma joinvilense, já fiz uma joinvilense e pretendo fazer mais joinvilense também. Nossa, vai fazer um time de salão, não? 5 para cada lado? Não vai dar porque já veio uma menina, né, daí se for time misto, né, mas não dá muito certo, Não dá então muito certo. é. E a entrada na política, William, como é que foi? Então, eu comecei a acompanhar, assim como todo brasileiro, eu novo na faculdade, não acompanhava política. E aí então, quando eu estava aqui na cidade de Joinville, comecei a acompanhar um pouco o cenário político, a política, teve aquela questão da eleição da Dilma Rousseff, onde muita gente 2015, né? antes, né, Um um pouquinho pouquinho antes. antes. 2014 eu já acompanhava a política pela internet. Naquela época eu conheci o então deputado, federal Jair Bolsonaro, naquela época ainda a gente estava no Facebook, eu compartilhava
né, vídeos do Bolsonaro, e naquela época o PP estava para escolher o seu candidato a presidente. E eu me lembro que eu acompanhei lá a sessão do PP, né, do diretório do PP para a escolha do futuro candidato a presidente. E o PP naquela época escolheu apoiar a reeleição da então presidente Dilma. E aí eu comecei a ver aquele negócio, assim, falei assim: "Mas que coisa esquisita, né, pô, o cara tem chance e tal, aí os caras vão apoiar a Dilma, né, que coisa mais". Interesse, né? Aí então comecei a acompanhar. Aí veio a reeleição da Dilma, né, a gente acabou apoiando, né, o candidato da direita, né, que hoje a gente sabe que não era direita coisa nenhuma, né, Aécio Neves, e a Dilma ganhou, teve aí veio o estouro do Mensalão, né, e começaram então aquelas manifestações, né, de rua. E eu, sei lá de onde eu tirei a ideia, eu resol Vamos lá. eu resolvi que eu ia organizar manifestações em Joinville, e eu ajudei a organizar. Então a primeira manifestação em 2015 pelo impeachment da Dilma Rousseff. E foi ali que eu peguei, né, a primeira vez que eu fui subir em cima A do caminhão. partidário? Sim, esse movimento apartidário, a primeira vez que eu subi em cima do caminhão com medo de aparecer, coloquei um chapéu, coloquei um óculos escuro, falei assim: "Ó", pelo menos pra ninguém tirar uma foto de mim, com medo mesmo. E aí eu vi que eu gostei do negócio. Falei: A "Pô, é brincadeira é legal, legal. aham, É. é legal estar aqui, se manifestar". A hora que eu peguei assim, "Ei, Dilma Rousseff, vai para aquele lugar", meio a galera na rua, "Uau!", falei assim: "Meu, que legal isso aqui". Chato, né? Falar Aham. em público. Isso, e eu o maior público que eu já tinha falado até então era para 45 pessoas, que era o pessoal da minha turma de faculdade. Em apresentação em trabalhos né, da faculdade, era o meu maior público até então, e eu fui pra praça falar para 10.000 pessoas, assim, achei uma coisa, né, absurda. E aí então, continuamos organizando as manifestações, a gente conseguiu, né, então a vitória do impeachment da Dilma Rousseff, aí começaram os convites, fui convidado a ser, eh, candidato a vereador em 2016, eu achei que, Não era não hora? era a hora, fui convidado a ser candidato a deputado em 2018, e se eu tivesse ido para o PSL em 2018 e candidato, ou era deputado federal ou deputado estadual hoje, naquela primeira onda que teve, né. Não fui. Aí em 2020 então, o pessoal do Movimento Direita Joinville e o Sargento Lima, né, falaram assim: "Não, William, você tem potencial, a gente gosta de ti, a gente gosta do teu posicionamento, a gente vê que você tem realmente firmeza no que você fala, você tem conhecimento, a gente quer te apoiar para vereador". Tive o apoio deles, eles apoiaram também outros candidatos, né, tive o apoio deles na eleição em 2020, e eu achava, né, com a rede social, tal, eu vou fazer 3.000 votos, 4.000 votos, e fiz 1.787 votos. E aí naquele momento, eu depois, né, mais pra frente, eu acabei entendendo, né, o porquê que eu recebi essa quantidade pequena de votos, né. Eu sou, católico apostólico romano, acho que Deus tem um propósito para as nossas vidas, e naquele momento ele queria de mim humildade, né, ele queria que eu fosse: "Ó, tô te dando a oportunidade para você entrar pra política, você vai entrar, mas você vai entrar por baixo. Então faça o seu trabalho, faça direitinho, quem sabe lá na frente eu te dou uma recompensa". E eu entrei realmente com esse propósito na política, quando eu fui eleito ali em 2020, né. Abaixo de mim só o doutor Cassiano, que fez 1.750 votos. E entrei e falei assim: "Não, eu vou trabalhar, vou mostrar meu máximo", né. Fui presidente da CPI do Rio Matias, fui relator do plano diretor do município, que plano diretor, para você ter uma ideia, ele mexe com todo o planejamento da cidade de Joinville, de todas as áreas de saúde, educação, esporte, assistência social, infraestrutura, tudo para os próximos 10 anos. E naquela época, quando eu fui o relator, teve algumas pessoas do meio político que falaram assim: "O quê? O William, você vai ser relator, você não tem capacidade para fazer isso, tal". Falei assim: "Eu vou mostrar que eu sou Isso capaz". foi em que ano? Isso foi em 2021, logo no início do mandato. Sim. E eu falei assim: "Eu vou mostrar que eu sou capaz". Tu entrou com 1.700 e 87 votos. Falei é. assim: "Eu vou mostrar que eu sou capaz". Eu fui relator desse projeto na comissão de urbanismo. A gente fez 16 audiências públicas. Eu propus junto, né, com as emendas que os colegas vereadores fizeram, mas, foram 127 emendas que a gente fez no plano diretor. Só para você ter uma ideia, também tramitou concomitantemente o plano diretor do município de Florianópolis. Lá em Florianópolis, o plano diretor foi judicializado, teve Ministério Público, né, teve um monte de coisa, embargaram a tramitação do projeto,
E aqui em Joinville, o nosso plano, né, teve 127 emendas, com participação da população, com participação do executivo Foi bem municipal. aceito. Eu sentei com todas as secretarias do executivo municipal, discutimos tudo, o projeto foi aprovado e não teve um óbice, né, na sua aprovação, e ele foi sancionado, né, no final de 2022. E olha a envergadura desse projeto. Então, realmente Mexe com a cidade toda, com o povo todo, né, cara. isso, realmente a gente demonstrou muito trabalho. Vários projetos importantes passaram pela Câmara de Vereadores, né, na legislatura anterior, como, por exemplo, a área, expansão urbana da região que eles chamam de Vale Verde, que pega lá desde o Jardim Paraíso. Então, realmente, a gente fez um trabalho, né, de casa. E sem contar também atendimento à população, né, e eu atendi a população em todos os bairros. O pessoal me chamava, se era na Zona Sul eu ia, era na Zona Leste eu ia, era no distrito de Piraberaba eu ia, em qualquer canto da cidade a gente estava trabalhando. E aí, eu me lembro uma vez, enquanto eu participei de uma reunião que nem era política, com um deputado estadual, e ele falou assim: "A eleição é o vestibular do político, porque ele pode até ser eleito, mas se ele não fizer um bom trabalho, né, na sua reeleição, ele não consegue se reeleger". E esse político falou isso pra mim e não conseguiu se reeleger. E aquilo gravou na minha cabeça. Ficou, né. E eu falei assim: "Não, eu vou realmente mostrar o trabalho". E aí então nessa reeleição, eu estava numa posição que todo mundo falava pra mim: "William, você não vai nem conseguir fazer 3.000 votos. Você tá batendo você tá sendo oposição do prefeito, o prefeito tá indo bem", e etcétera, etcétera. E eu mostrava para as pessoas que eu não estava fazendo uma oposição por oposição. Eu estava fazendo, criticando aquilo que eu enxergava na cidade que estava sendo ruim. "Olha, isso aqui tá ruim, eu não concordo com isso", né, "Isso aqui é legal, tô votando a favorável", né. Então eu sempre ajudei o executivo municipal. E o pessoal achava Com que não. fatos, né, É, William. com fatos. E o pessoal achava que não, não, você nem vai conseguir fazer uma boa votação. E aí, para surpresa de muitos, né, e dessabor também de outros tantos, eu fui reeleito, né, o vereador mais votado do estado de Santa Catarina, né, em 2024, realmente assim, Quantos votos, William? 9.323. Eu multipliquei minha votação por 5,22 vezes. Eu acredito que de todos os reeleitos, é a maior é a maior conquista de votos, né, que de qualquer eleição, acredito que tenha sido, né, essa minha, porque eu saí, né, de 1.787 votos para 9.320, são 5,22 vezes. Eu desconheço o vereador que tenha conseguido, né, tamanho salto, assim, né, na votação na sua reeleição. Então, eu fiquei muito feliz, né, agradeci muito a Deus, eu coloquei realmente, nas mãos de Nossa Senhora que fosse feita a vontade de Deus e viemos aí com esse êxito nessa eleição, né, uma grata satisfação. William, eu queria, te perguntar, você é do PL, filiado desde o início, desde 2020, você já era do PL? Naquela época, todo mundo se recorda, o Bolsonaro eu sempre apoiei o Bolsonaro até antes de todo mundo conhecer ele, né. E o Bolsonaro então foi eleito em 2018 pelo PSL, só que em 2020 foi bem em 2019 ali, 2020 foi aquela época que ele saiu do PSL, ele rompeu, né, com o pessoal do partido e ficou sem partido. E na eleição em 2020, a gente não sabia que partido que o Bolsonaro iria ocupar, tanto que vários amigos nossos, né, bolsonaristas e pessoal da direita, uns foram, né, pro PL, outros foram pra outros partidos, né, para o PP, né, e eu acabei indo para o Patriota, em 2020. Patriota. E eu fui eleito pelo Patriota, e aí obviamente, quando o Eu lembro. Bolsonaro Tu migrou, migrou né, para pra o dentro do PL, PL, né. isso, eu fui, né, também eu, Sargento Lima, nós fomos parar aí no partido do presidente Bolsonaro. Então, não sou PL desde o início, eu sou Bolsonaro desde o início, mas o PL acabei sendo depois, Me nessa transferência dele. me conta o que você tá vendo dessa perseguição maldita, cara? Olha, isso infelizmente a gente já percebeu que o sistema É pra tirar ele é do pra eles pleito? pra tirar de qualquer jeito. O sistema trabalhou para isso, eles fizeram toda essa orquestração aí realmente para tirar ele do pleito eleitoral, porque sabe que se o Bolsonaro for candidato,
ele ganha a eleição, eu não tenho dúvida nenhuma. Se o Bolsonaro for candidato, ele ganha a eleição. Você acredita Esse que é o medo do sistema, esse é o medo da esquerda e esse é o medo do sistema. Deixar que o Bolsonaro seja o candidato, porque ele vai levar a eleição e dessa vez tem certeza que os erros cometidos não serão repetidos. você sabe que na última eleição, em 2022, teve a participação dos Estados Unidos. Até o próprio Barroso foi convidar os Estados Unidos e todo mundo sabe da USA, que o Trump agora descobriu, Sim, né, que foi interferência. O próprio Serimedo falou que o Bolsonaro ganhou com 76%, que Lula não tem 51% no Brasil. Se tivesse, não colocava 100 pessoas no desfile de 7 de setembro. E o que você acha que pode acontecer se os Estados Unidos vier à tona com esse assunto todo de USA, de CIA, de Biden, de TSE e o eleitoral, o STF? olha, eu tenho visto e percebido que os nossos superiores lá, os togados, eles não estão nem aí para sanções. Se o Brasil se ferrar, ele quer mais que o Brasil se ferre. É a mesma coisa do governo federal, eles não estão nem aí para o país. Se eles precisarem Eles querem quebrar, quebrar, né? se eles precisarem quebrar o Brasil para continuar no poder, eles vão quebrar. É a mesma coisa que fizeram com a Venezuela. Exatamente. Olha só o que aconteceu com a Venezuela. A Venezuela lá, o Nicolás Maduro e o Chaves, eles falaram: "Não, não importa, a gente quer tá no poder". Então, o projeto deles não é para o povo brasileiro, o É pra projeto eles, deles né? é para eles estarem no poder, então não vai importar. Então, o que eu tô vendo é que não vai ter muito, eles não vão dar muita bola para isso. O que a gente precisa realmente é que a população entenda a gravidade do problema, né, e que em 2026 a gente saiba escolher corretamente, né, as pessoas, porque a gente está vendo que essa ditadura, ela não é só uma ditadura lá do STF, mas ela é uma ditadura também, né, do legislativo. Por quê? Porque nós conseguimos 41 assinaturas Para o Senado, né? para Para o impeachment. impeachment lá, então, a maioria dos senadores quer, a maioria do povo brasileiro quer, né, a anistia agora conseguimos essa vitória aí do regime de urgência, 330, né? mas até então eles estavam segurando, né, o presidente da Com Câmara também bota. estava segurando, Mas passaram a relatoria para um que do lado deles lá. é parceiro do Alexandre, né? Isso, Que é o Paulinho da Força. isso. Então, o que a gente percebe é que eles simplesmente dão uma banana para a opinião pública. E a gente só vai conseguir mudar esse cenário, né, a partir de 2027, com a eleição de 2026, é elegendo realmente, né, pessoas tanto para o Senado Federal quanto para a Câmara dos Deputados que efetivamente estejam do nosso lado. Porque hoje, quem é que dá sustentação ao governo Lula? O STF. Também Dentro do Congresso no Nacional. Congresso, o Gumota e Alcolumbre, né, que É. Hum. Esses partidos que estão ali no centrão. Eles que Mas estão o Centrão já sustentando. pulou fora agora, né? Mas agora que o É, mandato tá acabando, tu viu? mamaram 3 anos e meio e agora vão falar: "Agora não, mas agora estão Várias saboneando". emendas, eles abocanharam e agora estão porque Isso é sabem que vem eleição, eles estão isso é pulando fora. isso é quase dar uma risada com a cara do povo brasileiro. Então, o que a população, né, precisa ver e eu estou percebendo essa mudança, é que as pessoas estão olhando realmente: "Ah, mas tem pessoas boas em todo partido". Se ele fosse bom, ele não estava lá naquele partido, para começo de conversa. Exato. Se ele fosse bom realmente, ele não estava lá acumulado com os caras, porque sabe que lá em cima, né, eles estão fazendo isso. Então, quando o camarada tá lá no partido daqueles que estão lá acumulados, ele tá ajudando os caras lá de cima. Sai do partido dos caras então, já que é esse o objetivo. Então eu não vou muito com essa conversa que tem gente boa em todos os partidos não. Se o cara fosse realmente bom, ele não tava Exato, com o partido escolheriam um dos caras. partido de acordo, né, com os Exatamente, princípios da maioria do povo brasileiro, né. exatamente. E e isso tudo, Hugo, eu comecei a perceber já antes mesmo de entrar na política. Lá naquelas manifestações que a gente fazia, que a gente participava, eu sou engenheiro civil de formação. Então, o que que eu estudei na faculdade? Eu fiz cálculo, né, para estrutura de concreto, eu fiz cálculo terraplanagem, cálculo para instalações hidrossanitária, cálculo para rede elétrica, né, então execução de obra, fazer concreto, assentamento de alvenaria, então isso foi que eu estudei lá na engenharia. Eu não estudei na engenharia para saber a respeito de política, então como eu não entendia muito bem, o que que eu fui fazer? Eu fui estudar filosofia. E quem abriu a minha cabeça para eu ter o entendimento que eu tenho hoje foram 2 pessoas. A primeira delas foi o padre Paulo Ricardo, com uma palestra que ele tem no YouTube,
que se você estiver assistindo aí, ó, procura no YouTube, vai mudar a sua vida. Chama-se Marxismo Cultural. Aquele curso que o Padre Paulo fez ali, que não é nada religioso, realmente é um curso, né, para você entender o que que é o marxismo cultural, aquilo ali mudou a minha cabeça. Abriu um universo, assim, que eu não imaginava. E a segunda foi o professor Olavo de Carvalho, que conheci Hã, através do Padre Paulo. Eu conheci o professor Olavo através do Padre Paulo. Muita gente conheceu o Padre Paulo através do Olavo. Aí eu fiz o inverso, o eu inverso. conheci o professor Olavo pelo Padre Paulo Ricardo. Então o professor Olavo foi outra pessoa que realmente, me abriu a cabeça para eu entender, e aí eu comecei a estudar então, filosofia, e aí fui entendendo um pouco da política, como é que funciona, né, por que que, algumas atitudes são tomadas, né, o que que acontece que as pessoas que estão de fora não enxergam. Então, por isso que, em geral, né, quando tem alguns assuntos na Câmara de Vereadores, eu acabo sendo aí meio polêmico, né, para a maioria desse pessoal do centrão, acho que eu sou muito polêmico, mas na verdade a gente está na defesa da verdade. Você como cristão, automaticamente não pode ser marxista. Não, São antagônicos, né. ele é condenado pela Igreja Católica. A Igreja Católica condenou o marxismo e o comunismo, então você não pode ser, né, católico sendo marxista. Mas você vê em redes sociais que existem muitas pessoas do nosso lado como cristãos, que estão ali do lado Está dos marxistas. automaticamente excomungado da igreja, pelo menos deveria estar. Isso é sintomático, né, isso Sim. é notório, né. Sim, e o marxismo, ele é completamente anticristão. O marxismo é uma doutrina contra, né, o evangelho de Jesus Cristo. Está no decálogo de Lenin, né, e contra a a religião a crença religiosa, né. É assim, tanto que o marxismo tanto Marx dizia que existem algumas instituições que precisam acabar para a gente poder implantar o comunismo. Uma é acabar com a propriedade privada e a Sim. segunda é acabar com a Com a família, família. porque ele dizia que a família, né, depois do patrão, é o grande opressor da sociedade, onde os pais ali, pai e mãe, fazem o papel de oprimir, né, as crianças. O pai oprime a esposa, hoje é um pouquinho o contrário, né, É. pelo menos tem bastante onde quem manda é a dona Maria, mas, mas antigamente dizia-se que o pai oprimia O a mãe, provedor, e tal. que era o provedor, e a figura dos pais oprimiam, né, as crianças, não deixavam ela então, eh liberar, né, todas as suas vontades, os seus desejos. Então, o Marx queria acabar com a família, tanto que a grande pauta esquerdista, se você for ver aí, tem tudo quanto é vídeo da internet, né, o pessoal aí, os comunistas, os marxistas, os socialistas, eles deixam claramente: "Precisamos acabar com a família tradicional", né, Sim. porque hoje aí tem vereador aqui dentro da Câmara de Vereadores defendendo a família multiespécie. Já viu isso? Não, eu estou vendo em rede social, a Univille já está tomando partido, a UNE, a União dos Estudantes. Também no Paraná, o Chiquini foi dar uma palestra na Federal do Paraná, não deixaram entrar, só falam recua fascista, e os caras acham que nem sabem o que é fascismo. Sim, mas eu digo aqui, mas aqui em Joinville tem Joinville, vereador defendendo a família multiespécie. isso é o quê? Que igual ideologia de gênero, Não, que tem mais de 2 gêneros, além de masculino e feminino? não, multiespécie é o Quer seguinte, dizer o quê? que o animal que tem em casa lá, o pet, ele é um sujeito de direito igual uma pessoa humana. Que é isso? Tô te falando sério. Eu escutei isso dentro da Câmara de Vereadores, e eu me revoltei contra isso, disse que não ia aprovar um negócio desse, né, porque esse é o passo que o marxismo dá. O marxismo, ele atua na destruição da família tradicional. Família tradicional, o que que é? Pai, mãe, filhos, onde o Sim, pai é o provedor, a mãe é a figura, né, que é a administradora, né, da casa, os filhos, né, eles têm o seu papel de honrar pai e mãe, que é o que está nos 10 na mandamentos. Isso e eles na querem Bíblia, destruir. Querem inserir, né, várias coisas aí, fazer uma bagunça, realmente uma salada nessa figura da família, e o marxismo que é isso. Antônio Gramsci, que implementou o marxismo cultural, ele tinha isso lá como uma estratégia dele. A escola de Frankfurt, né, também,
esmiuçou todo tipo de destruição da família que eles pudessem fazer. Então, infelizmente, é isso que acontece e isso que a esquerda quer trabalhar. Então eu acabei estudando todos esses pontos, Hugo, antes de entrar para a política. Então, quando eu vou lá, por exemplo, escuto um discurso desse de família multiespécie, e eu vou lá para a Câmara e faço e falo mesmo, a gente vê que, assim, alguns colegas vereadores, e aí até a vereadora que instigou, ela disse assim: "Vereador, ninguém quer saber a sua opinião. O senhor simplesmente vota. Se quer votar ao contrário, vota, mas ninguém quer saber a sua opinião". Não, tu tá lá pra quê, filho? Não, sabe o que que eles não entenderam? É que o povo realmente ele quer saber a minha opinião. Ele Quem quer votou em você, 9.000 não só quem votou em mim, as pessoas querem sim. saber a opinião do político. E aí quando eu vejo os meus colegas lá quietos, eu tô vendo que eles não estão dando a opinião deles, porque se a população soubesse a opinião deles que votaram favorável a um descabimento desse, nunca mais votariam neles. Aí o que que os caras fazem? Fica de peito Silêncio. fechado. E só para finalizar, esse assunto, eles querem também no decálogo é aparelhar e tomar as escolas, faculdades, mídia e principalmente o que eles fazem, dividir classes, pobre, rico, negro, tal. Tanto que surgiu a história do café preto na Câmara de Vereadores, que virou matéria nacional. Sim. Como foi isso, vereador? É, o que a esquerda ela efetivamente quer, e aí você deixou isso muito bem explicado, é realmente dividir para conquistar. É colocar as pessoas umas contra as outras. Lá no início era os proletários, né, Sim, o pessoal que trabalhava no chão de fábrica contra os patrões. É os filhos contra os a pais. ideologia do proletariado, né? Isso, mas aí e dentro da família é os filhos contra os pais. Exato. Ricos contra pobre, branco, Tudo, é preto, tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque eles entendem que É, esse conflito, essa guerra, tudo que for aquilo que conflita com o sistema, ou seja, contra o ordenamento natural, está do lado deles. Tanto que teve um pensador americano que ele entendeu, né, aquilo que Marx, né, desculpa, aquilo que Antônio Gramsci pregava, e ele trouxe a cabo isso dentro dos Estados Unidos. E ele dizia lá, se você, ele exaltou na dedicatória do livro dele, ele fez uma exaltação a Satanás, dizendo que Satanás foi o primeiro revolucionário e eles deveriam seguir o exemplo dele, porque Satanás se revoltou contra o sistema. Então isso está entranhado na mente deles, entendeu? Esse se revoltar contra o ordenamento natural. E isso vai acontecer e do quanto é tipo. Esse exato, episódio do café aí ainda foi café pequeno, né, perto exato. do que realmente eles querem fazer. E o pessoal acha, às vezes, que essa esquerda, "Ah não, isso é só em Brasília lá, só lá que tá lá, é só lá no Congresso Nacional que tá acontecendo esses episódios, assim, de esquerda e direita", né. E quando a gente vai ver, a gente prova por A mais B que isso aqui tá dentro do nosso quintal. Eu ouvi de um amigo esses dias que, pô, como o Joinville, depois que o Lula entrou, despertou o petismo nas pessoas, então elas afloraram e saíram do armário, né, Sim, mostrando que são petistas. sim, Porque estavam exatamente. tudo escondido, né. Exatamente. E foi fruto um pouco desse quesito aí que eu ganhei um conselho de ética lá na Câmara de Vereadores. Ah, você foi processado, né? Sim, ganhei uma abertura de um processo de impeachment, aí o pessoal: "Ah, mas só tem um vereador do Partido das Trevas, né, só tem uma vereadora do Partido das Trevas, aqui a esquerda é fraca". Mentira! Pois eles por maioria abriram um processo de E investigação por no maioria é 11, né, 10 é 10 por é por vereadores, ma né. não, é por maioria simples, né. Ah, sim. Então, os que tiverem lá o dos votos é maioria simples, não precisa ser maioria absoluta, não precisa ser 10 votos. Pode ser 8 contra 6, Entendi, entendi. 7 contra Se tiver 5. 5, se tiver É 3 uma votos, se tiver um a mais lá já é o suficiente. Por quê? Porque naquele dia eu disse que toda vez que alguém fosse lá contar uma mentira, né, feminista, eu iria lá desmascarar. E aí por conta disso, entre outras coisas lá que eu fui acusado injustamente, tanto que eu fui absolvido agora recentemente, foi semana passada, semana retrasada, o conselho de ética se reuniu e viu que a denúncia contra mim era improcedente e mandou arquivar. sim. Então, mesmo assim, eu fiquei o quê? Desde abril, então foi maio, junho, julho, agosto, setembro, fiquei 5 meses com esse negócio nas minhas costas. Por quê? Qual que seria o objetivo dos caras? Eu não tenho dúvida. "Ó, Willis, se tu começar a incomodar demais, nós vamos botar o teu processo pra Foi o frente. Bolsonaro joinvilense. Incomodou demais, nós vamos botar o teu processo pra frente". Incomoda, quero tirar. E só que eles trucaram com a pessoa errada.
que vieram pra mim e falaram assim, eles trocaram e eu ergui pra 6, eles pediram 9, eu botei 12. Querem colocar coloca o processo, eu quero responder. Eu quero mostrar pra vocês que vocês estão errados. Isso é jogo, né? 9, 12, né? É, eu ergui pra 12, eu quero mostrar que vocês estão errados, porque quando você tá do lado da verdade, você não tem medo das coisas, né, e eu sei que eu estou certo, então não tem como. Podia até fazer alguma coisa contra mim que realmente para me perseguir, e fizeram essa perseguição toda, né, contra mim, mas não tenho medo não. Me fala sobre os moradores de rua, essa celeuma que acontece, esse imbróglio que acontece na cidade de É, Joinville. isso já vem desde o mandato anterior, tanto que nessa eleição em 2024, quem pegou meu santinho aí, quem lembra, quem tá em casa aí que talvez tenha pegado meu santinho, viu que no verso lá tinha minhas principais propostas. E a minha proposta número um era a questão da internação involuntária para pessoas em situação de rua, porque Joinville vive um caos, isso é fato. A prefeitura montou aí um grupo, né, com várias entidades, polícias, etcétera, em outubro do ano passado para resolver, né, o problema das pessoas em situação de rua. Nós já estamos em setembro, vai fazer um ano agora que eles montaram esse grupo e não resolveu absolutamente nada. Por Hum. quê? Porque está fazendo errado, porque eles estão fazendo a coisa errada e a gente vem dizendo isso, a prefeitura está errando na questão dos moradores em situação de rua. A primeira coisa que eles tinham que fazer, fechar o restaurante popular. Pô, os caras estão ganhando café, almoço, janta, roupa lavada, banho tomado. Você acha que esses caras vão sair da rua? O que a gente precisa é de um programa de internação involuntária. Pra quê? Pegou o cara usando droga na rua, você vai ficar 90 dias aqui pra se desintoxicar. Voltou, E dá um trabalho, vol- igual o Bukele lá no Equador, né? Não. voltou de novo para usar droga na rua, mais 90 dias. Voltou de novo, mais É o 90 dias. Salvador, né? Ou o cara, ele vai se endireitar, ou ele vai pegar as malinhas dele e vai embora. Então a gente precisa realmente, e infelizmente, isso foi outra perseguição que fizeram contra mim, infelizmente, a nossa secretária de assistência social se orgulha que Joinville aplica todas as políticas do governo Lula sobre assistência social. Quem é secretário hoje? A Fabiana, ela se orgulha que Joinville aplica todas as políticas do governo Lula sobre assistência social. Pô, que orgulho é esse? Aí, se você for olhar quais os municípios que não aplicam as políticas do governo Lula, que tá dando certo, Chapecó é o exemplo. É Lá não se o aplica, Rodrigues, né? lá não se aplica e tá dando certo. Criciúma. E aí, por eu fazer cobranças incisivas, que é de praxe, né, o pessoal não gosta de ser cobrado, então a secretária não gostou que eu fui lá cobrar ela, dela fazer o serviço que ela tem que fazer, aí ela me botou uma queixa-crime na justiça, ela já perdeu agora em primeira instância, recorreu, tá lá no TJ lá, tô respondendo mais essa, tô respondendo agora uma Mais essa ainda. queixa-crime aí, mas a gente sabe que isso aí tudo é fruto de perseguição política, porque quando a gente é aquele negócio, né, quando você tá lá embaixo, você não incomoda ninguém, aí quando a pessoa começa a Não, subir, exato, começa a aparecer. aí começa a tacar pedra, mas a gente, como eu disse, não tenho medo dessas coisas. Eu estava falando aqui, o Bukele prendeu todo mundo, 100% de bandidos lá em El Salvador, e ele deu uma atividade. Pô, tem galpões imensos de pessoal fazendo bola, pessoal fazendo arte, fazendo sapato, por que não além de dar comida, até poderia dar, eu não sou contra, mas por que não dão uma atividade para essa pessoa estudar e fazer? Pô, tu vai fazer bordado, tu vai Mas aí tem uma questão, Antônio Gramsci, que foi lá o cara de novo o ele, cara que idealizou sim, a revolução, marxista, não, cultural, né, o marxismo exato. cultural, ele dizia que todos aqueles que se revoltam contra o sistema, eles são revolucionários em potencial. Essa pessoa que está em situação de rua, para a esquerda, ele é um agente revolucionário. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está aceitando, né, se adequar à sociedade. Ela não quer ter um lugar para morar, ela não quer trabalhar, ela não quer respeitar o direito dos outros. Então, para a esquerda, essa pessoa é um agente revolucionário. Então é por isso que o governo federal não implementa nenhum tipo de política Não para vai, resolver o né. problema. E quando o município repete as políticas do governo federal para a cidade de Joinville, ele está seguindo essa cartilha do marxismo cultural. Então,
isso que a gente tem denunciado, é isso que eu venho falando, né, desde o do mandato passado, continuo falando, né, e tem incomodado, continuo falando, e que o pessoal que é que acha que a política é só economia, não enxerga isso, né. A pessoa acha que a política é sempre economia, se a economia está indo bem, vamos dizer, se o governo é pró-economia é porque ele é de direita, e se um governo não tem nada a ver com isso, o que ser de direita vai muito mais além de cuidar, né, da questão econômica do nosso país. Ser de direita é principalmente entender o que é a guerra cultural, porque a guerra cultural é a principal batalha que a gente precisa viver hoje. Eu falo Quando fala cultural, não pensa em cultural como cultura. Cultural é o jeito como a gente é. Então, Exato. por exemplo, qual deveria ser o papel hoje da nossa Secretaria de Cultura do município de Joinville? Nós temos muitas pessoas vindas de fora para a cidade. Os imigrantes, né? Isso. Imigrantes e tal. Então, qual deveria ser o papel da Secretaria da Cultura, cultural? É mostrar para essas pessoas o que é ser cidadão joinvilense. Por quê? Porque pare para analisar. O camarada sai daqui do Brasil e vai para os Estados Unidos. O cara sai daqui do Brasil para a Europa. O cara sai daqui do Brasil para qualquer lugar. Ele vai para lá e ele se adapta com a cultura do lugar. A cultura que eu falo é o jeito de viver. Hoje, o que a gente vê é que essas pessoas que estão vindo de fora estão se adaptando, mas a passos muito curtos e numa velocidade que deveria ser mais rápida. Quem acaba fazendo esse papel de aculturamento da cidade de Joinville é as crianças, porque essas famílias, quando elas vêm de fora, elas matriculam os filhos na escola. E aí os filhos começam a conviver com a educação que é proposta aqui pelo município e com outras crianças que são daí joinvilenses, né, que já está na nossa cultura, e acabam levando isso para casa. Mas a nossa Secretaria de Cultura deveria estar mostrando para essas pessoas o que é ser o joinvilense, né, o joinvilense que, respeita o espaço público, que quer ter uma cidade, né, limpa, Limpa, é. você entendeu? Que respeita, né, o próximo com a questão do barulho, né, você pode perceber, o joinvilense não é eu falo joinvilense e eu me incluo nessa, Sim, claro. por mais que você tenha de fora, eu sou joinvilense de coração, né. O joinvilense, ele não vai lá colocar som alto, com música de tudo quanto é tipo pra incomodar o vizinho dele, você entendeu? Tem uns que fazem, mas Mas, são raros, né. são Em raros. geral, o joinvilense é aquela pessoa que quer a tranquilidade dela, que É foi trabalho e que trabalho é trabalhou, descansando, quer descansar. quer descansar, quer fazer a sua carninha com a sua família ali, ter o seu momento, né, de descanso, de lazer com a família. Então isso é ser joinvilense. E a nossa Secretaria de Cultura deveria estar mostrando para essas pessoas o que é ser joinvilense. Porque a gente, quando vem para cá e ama essa cidade, a gente também quer ser. Eu sou joinvilense de coração e tem muita gente que precisa aprender a ser joinvilense também. Exatamente. É o que está acontecendo no mundo inteiro com a invasão de imigrantes, principalmente de islâmicos, tanto na Europa quanto na Austrália. A própria primeira-ministra australiana falou: "Se vocês querem vir para cá, venham, mas que respeitem a nossa cultura". Mas aí tem um detalhe, importante, essa, digamos, invasão, né, que é essa imigração em massa islâmica, ela não tem o objetivo de fazer com que essas pessoas, elas estejam indo para a Europa e vão se aculturar no que é Não, ser, elas não estão indo lá com esse objetivo. elas querem jogar a cultura delas na Europa, Elas estão exatamente, elas estão indo lá para fazer o inverso, elas querem tornar a Europa islâmica. mesmo porque o Reino Unido paga tudo para eles, dá casa, comida, salário, Em breve tem 500.000 filhos cada família. Em breve, a Europa será islâmica. Eu acho que o Reino Unido será o primeiro, porque já tem prefeitos, já tem vereadores, já tem governadores, Uhum. E assim, e para pegar de volta vai ser difícil, amigo, não é praticamente impossível. impossível. Isso é praticamente impossível. Isso aconteceu no passado, mas era uma outra época e era uma coisa diferente, né, por quê? Porque eles invadiram o local. Ali, não, eles estão conquistando aquilo ali por dentro. E quando conquista Mas por os dentro, levantes começaram, tu viu, começou na Alemanha, Portugal. A Alemanha já tem um comitê de pessoal mais novo que fica nos portos, aeroportos, metrô, chegou de fora, eles já estão mandando de volta. Não uhum. sei se você já percebeu, Itália já está mandando os barquinhos voltarem. É, mas por quê? Porque ele elegeu uma primeira-ministra de direita, né. Exato. Elegeu uma primeira-ministra de Portugal direita. também, entrou um pessoal agora também, já estão tirando: "Ó, isso aqui é Portugal". Olha os vídeos da França. A França acabou. A A França França já acabou já. A França já tá era. tomada, né. Já está completamente tomada, não tem mais volta.
Então, aqueles países que perceberam isso e elegeram, né, pessoas de direita, conseguiram ainda fazer um certo controle, né, Dá marcha ré nisso, né. isso, conseguiram, como a Polônia, por exemplo. A Polônia não pode ter partido, né, comunista. Exatamente, então conseguiram. Agora, aqueles que deixaram o pessoal socialista aí governar, como a França, esses daí já Você acha que Joinville pode sofrer com isso ou não? com essa questão, islâmica, não, porque a gente está numa distância muito Não grande. falamos dos islãs do Islã de pessoas do bem, que tem em Joinville, eu conheço vários. A gente está falando dos terroristas que fazem parte, infelizmente, dessa região, como o Hamas, Hezbollah, né, É, que já tem outra cabeça, já tem outros intuitos, né, cara. a gente percebe que, por exemplo, isso já foi identificado, né, eu não estou dizendo aqui que é o que a gente olha, né, em notícias, em noticiário, não tem informação nenhuma privilegiada, a gente olha que tem sim células, né, terroristas que estão em alguns locais do Brasil, né, já foi identificado alguns. No sul é na tríplice fronteira, Isso, já foi identificado alguns, então eles estão sim aqui no Brasil. Qual a intenção? Eu não sei. é a mesma que a Europa. É. Para finalizar, meu amigo, segurança nas escolas é o que precisa o nosso jovem? Então, esse foi é importante a gente tocar, que a gente fez um trabalho lá em 2023, quando teve aquele ataque em Blumenau, naquela Sim, na creche, creche, que né. acabou comovendo toda a O sociedade, Brasil inteiro, né, Tonesi. mas mais a gente aqui, porque a gente está muito próximo, né. Exato. Joinville de Blumenau dá 1 hora de viagem, então quer dizer, é quase do lado do nosso quintal, isso deu uma comoção. E eu comecei a perceber que várias assembleias legislativas, Câmara de Vereadores, o próprio Congresso Nacional, fala assim: "Precisamos dar uma resposta". E a resposta que eles estavam dando era o quê? Era marcar uma audiência pública para ficar debatendo divagando sobre coisas aí ideológicas. E eu achei aquele negócio ridículo, falei assim: "Isso aqui nunca vai trazer segurança para as nossas, crianças", porque eles estavam debatendo: "Ah, mas porque o jovem por que que aquela pessoa fez aquilo?". Meu amigo, psicopata sempre vai ter. Hã, Não importa se o cara você pode ter dado a melhor educação, se ele tem aquele viés, perspectiva, né. viés ali de ser Hum. psicopata, não vai importar o que você vai fazer, ele vai cometer algum ato de atrocidade. Então a gente precisa dar segurança real, porque a sensação de segurança não é segurança real. O que que é a sensação de segurança? Eu chego todo dia na minha casa, abro o portão, não olho para os lados e entro. Chego todo dia, não olho para os lados e entro. Eu tô me sentindo seguro. E é nesse momento que o bandido, percebendo a Que eu o eu não meu esboço reação, né. percebendo que eu estou distraído, que eu estou É. me sentindo seguro, é nessa hora que ele vai agir. Então a sensação de segurança não é segurança real. E eu entendi então, a gente precisa fazer um trabalho diferente. Eu propus aos nossos colegas vereadores que a gente fizesse então uma comissão especial para fazer um relatório sobre segurança nas escolas da cidade de Joinville. E eu fui o relator dessa comissão, eu visitei todas as 164 unidades escolares do município de Joinville, vendo aquilo que funcionava, aquilo que não estava funcionando, como por exemplo o botão de pânico, não é um dispositivo que funciona, não dá para dizer que ele tem efetividade. O radiocomunicador, ele é muito mais eficiente do que um botão de pânico. Então tudo isso eu coloquei nesse relatório, e eu coloquei lá medidas de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, na questão do cercamento das escolas. Ó, você tem que ter um muro, em cima do muro você tem que ter uma grade, porque se esse cara vai querer entrar, o muro ele pula rapidamente, mas uma grade ele vai ter que escalar a grade, quem está do outro lado vai perceber essa ação, tem tempo de você reagir, né, porque isso é uma ação que ele não está visando roubar, subtrair, né, um item material. Esse camarada que faz esse tipo de atrocidade, E quer o matar, né. objetivo dele é matar. Então quanto mais tempo você tiver de reação, para se defender ou para se proteger, mais você consegue ganhar. Então quanto maior for a grade, né, em volta de uma escola, mais vai ter o tempo da pessoa, né, mais você vai ter um tempo para poder reagir. Então a gente colocou isso, medidas de curto, médio e longo prazo, colocamos alterações legislativas federais que precisam ser feitas, alterações legislativas estaduais e um projeto de lei que instituiu o programa Segurança nas Escolas, que já foi aprovado aqui na cidade de Joinville. Fizemos esse relatório em 60 dias úteis, a gente fez o relatório.
Após isso, eu acabei sendo convidado para apresentar esse trabalho lá no Congresso Nacional, né, foi referência, foi destaque dentro do Congresso Nacional, né, o deputado Paulo Bilinski, que acabou me conhecendo lá no dia, se tornou, né, um grande amigo meu, ele ficou realmente O delegado. isso, ele ficou realmente admirado com o trabalho que a gente fez, porque foi um trabalho baseado na realidade, né, foi para dar segurança real para as nossas crianças. E esse trabalho, ele pode ser replicado para todas as escolas, todas as cidades de Santa Catarina, porque às vezes o município lá: "Ah, mas Araquari é uma cidade, não é a mesma realidade de Joinville". Eu falo que é. É o terceiro PIB. Não, pelo seguinte, porque em Joinville, nessas unidades que a gente visitou, a gente tem desde uma escola que tem 1.300 alunos, num bairro de vulnerabilidade social, que eu aprendi que tem que falar assim, né, vulnerabilidade social, onde tem a presença lá, de organizações que De facções. se conflitam entre si e que tem 1.400 alunos, até uma escola que fica lá na área remota da área rural, que não tem internet, não tem telefone e não pega celular. Então, e que tem 20 alunos, muito seriado. Então a gente tem todas as realidades do município de Joinville, então esse trabalho realmente está servindo, Para todas as cidades, né, amigo? tanto que eu estou levando esse trabalho, né, já fui convidado para levar esse trabalho em outros locais. Eu já levei para o prefeito de Blumenau esse trabalho, já apresentei esse trabalho na cidade de Caçador, já apresentei esse trabalho em Major Vieira, já apresentei esse trabalho aqui na Barra do Sul. Então a gente tem realmente levado esse trabalho para outros municípios. Fui convidado agora para apresentar esse mesmo trabalho lá na cidade de de Braço do Norte, lá no sul do estado. Por quê? Porque realmente ele foi um trabalho de excelência que a gente fez. E para melhorar ainda mais isso, eu convidei agora o vereador instrutor Lucas e a gente está visitando novamente todas as escolas para ver aquilo que já foi implementado, aquilo que realmente Se houve progresso, né? e se houve progresso, aquilo que está dando certo. E esse é um trabalho que não pode parar. A gente teve agora um incidente numa escola aqui no Guanabara, aonde um pai completamente alterado invadiu a escola, foi lá ameaçar a professora. Por sorte, esse cidadão não estava portando nenhum tipo de arma. Mas e se tivesse? E se tivesse, né? Hoje a gente poderia estar chorando uma tragédia na cidade de Joinville. Graças a Deus não tinha Nada nada, aconteceu. nada aconteceu, mas a gente precisa evitar isso, e isso só realmente implementando esse plano de segurança nas escolas a gente vai conseguir isso, e a gente não vai parar com esse trabalho, porque a gente quer que não só a cidade de Joinville tenha isso para as nossas crianças, mas como também toda a cidade de Santa Catarina também possam ter e prover segurança para as nossas crianças na escola, porque esse realmente é o nosso maior bem. Sim ou não, para fechar? Candidato a prefeito quando? Ou Olha, não tem pretensão? a gente toda eleição ela define cenário, toda eleição define cenário. Era sim ou não? É, era assim ou não? Então, Pô, tu não vem me enrolar. Tu tem pretensão de ser prefeito? olha, assim, Sim, viu? não tem nenhum político de Joinville que vai dizer que um dia não sonhou em ser prefeito. Então não tem ninguém, pode pegar qualquer um, pega qualquer vereador, qualquer deputado, todo mundo vai falar que um dia tem esse sonho. E por óbvio, né, eu tenho esse Você é sonho novo, de tem ser 30, eu tenho 41, 41, tá esse bem. então eu tenho esse sonho realmente. Então tu tem ainda uns degraus a preencher, deputado estadual, deputado federal, Eu né. tenho e com certeza eu tenho esse sonho que quero poder servir, né, a cidade que é a minha cidade de coração, que é a cidade da minha esposa, que é a cidade da minha filha e que será a cidade também dos meus futuros filhos. Amigo, parabéns, sucesso. Tais no caminho certo, que nem fala Obrigado, florianopolitano. obrigado. Obrigado por ter vindo. Não, estou à disposição, sempre que me convidar estarei aí para bater um papo. Tá ok. Moçada, eu fico por aqui com o William Tonesi. Eu volto aí nos próximos dias com outro circulando aqui pelo Joinville 360. Abraço a todos, até mais.